Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí esse vídeo. Estamos aqui de volta com mais um estudo do livro A Caminho da Luz e hoje vamos estar falando sobre o capítulo 2, sobre a vida organizada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí embaixo. Vamos começar os nossos estudos. A vida organizada. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói o edifício, prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células iniciando, nos dias primevos, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um palco pré-estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Comecemos o nosso estudo com Emmanuel reafirmando de que tudo que foi feito, de toda a construção da Terra, a vida, tudo foi parte de um grande planejamento espiritual. Que nada foi por acaso aqui. O acaso não existe na espiritualidade. Tudo foi muito bem pensado, muito bem elaborado. A pressão atmosférica é ideal para a nossa vida aqui. O nosso DNA, todas as moléculas que nós construímos no nosso corpo, tudo foi minuciosamente planejado. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolveram o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi embrião de todas as organizações do globo terrestre. E, se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve, a condensação da massa daria origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Havíamos dito, Emmanuel citou no capítulo 1 a formação do protoplasma. Vou colocar aqui um videozinho só para vocês terem uma imagem do que é o protoplasma, da célula, qual que são as propriedades básicas das células, para vocês terem um entendimento básico do que o Emmanuel está falando. Mas o que é exatamente o protoplasma? É a substância viva dentro da célula, tipo o recheio gelatinoso dela. O protoplasma é formado pelo citoplasma e pelo núcleo, e é lá que todas as atividades da célula rolam. Agora, bora falar das amebas. Esses organismos unicelulares são tipo os super-heróis do mundo microscópico. As amebas se movem e comem usando pseudópodes, que são pequenas extensões que funcionam como bracinhos. Elas conseguem mudar de forma e conseguem até engolir o alimento cercando ele. Olha que da hora! As amebas não têm um formato fixo. Elas estão sempre mudando, o que as torna super adaptáveis ao ambiente delas. E mais, elas se reproduzem, se dividindo em duas. Um processo chamado fissão binária. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra protoplasma, lembre que é tipo a força vital das células. E pense naquelas amebas que mudam de forma o tempo todo. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas, e todas as organizações unicelulares isoladas e livres que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possui ainda em proporções de manter a existência animal,
Mas, nas grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. Ele deixa bem claro que nessa etapa aqui da evolução, que a vida começou dentro dos oceanos. Nós já sabíamos. Não havia possibilidade de ter vida fora dos oceanos até então. Com o surgimento de mais oxigênio, com a fabricação de mais oxigênio, nós começamos a evoluir. Não havia oxigênio suficiente para termos uma vida animal fora dos oceanos. Porém, já havia o suficiente para as primeiras formações das grandes vegetações. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. O reino vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessa sociedade de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios da vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. No livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, cada capítulo do livro ele fala de uma etapa da evolução. O quanto a evolução é importante na nossa materialização, na formação da nossa matéria, do nosso corpo. Nós temos um sistema automatizado, certo? Eu não falo para o meu coração toda hora, bate, bate, bate. Não, é automático já. Eu não tenho que pensar para respirar. Eu simplesmente respiro. Mas isso foi uma coisa que a gente adquiriu durante a nossa evolução. E não foi a nossa evolução só como humano. Foi a nossa evolução desde da época das amebas, protozoários, aprendemos a nos multiplicar, aprendemos a reproduzir as primeiras células assexuadas e depois sexuadas, a dividir, desenvolvemos o tato, desenvolvemos sentidos como o da visão, que foi pela primeira vez pela luz solar, caminhávamos em direção à luz. Então, tudo foi uma etapa. Tudo precisou de muitos anos de aprendizado. Outra coisa muito importante de comentar é o envolvimento da espiritualidade na nossa evolução. Os cientistas mesmo não conseguem decifrar durante a nossa evolução, há alguns gaps que eles não sabem de onde vieram, por exemplo, das algas. Nós tínhamos algas azuis e de repente surgiram as algas verdes, mas de onde que elas começaram? Onde que houve aquela mutação para a alga verde? Os espíritos, no livro Evolução em Dois Mundos, eles falam muito que eles aproveitam aquela oportunidade de evolução e modificam o DNA, que aí quando volta, quando aquele princípio espiritual volta, ele começa a reproduzir de uma forma diferente. Então, a ação da espiritualidade o tempo todo como se fosse um laboratório. Eles dão uma ajudinha aqui, eles veem um potencial ali e eles vão nos ajudando. A evolução não foi somente eles largaram ali a centelha divina e ficaram só observando. Não, eles têm ação ativa na nossa evolução. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e após eles formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso, o dos órgãos da procriação e que se aperfeiçoam definindo-se nos seres. Pródromos no início, formam-se as primeiras células do sistema nervoso.
e o sistema de procriação, né? Isso já é quando nós somos animais, porque o nosso primeiro sistema de reprodução foram nas algas. Foram quando as algas surgiram, que foram o primeiro sistema de reprodução. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todas as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona de influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Aqui, nessa etapa da nossa evolução, a Terra também está se desenvolvendo com a gente. Gente, a Terra, ela estava propícia a receber vida, mas ela ainda está se desenvolvendo. Toda vez que nasce um ser, ela está adaptando a vida dentro dela. Então, nós já havíamos vegetais fora dos oceanos, nós já havíamos pântanos, já havia lodo, já havia florestas, e ele enfatiza aqui que as convulsões interiores, aquele movimento de magma, aquela temperatura alta que a Terra tem, elas foram contidas para que a vida continuasse a progredir, porque não há vida, não tem como ter vida ali dentro de um vulcão ou debaixo da Terra. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber a semente prolíficas da vida. A Terra estava sempre em movimento, certo? Nós temos a época da Pangeia, que aí a Terra foi separando. Então, esses movimentos, eles foram delineando os continentes do jeito que nós conhecemos e do jeito que já se foi estudado e vimos. E ali, a Terra estava apta a receber os primeiros animais, os primeiros organismos do reino animal, certo? Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Após os répteis, surgem os dinossauros. É isso que ele quis dizer. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Muitas experiências foram feitas por esses espíritos. Eles estavam acompanhando toda a evolução. Eles tinham que verificar se aquele ser que estava evoluindo, se eles conseguiriam ficar na Terra de uma forma sustentável. Todas as arestas foram eliminadas. Aplanaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Com toda a evolução, o que eles foram fazendo? As espécies que seriam favoráveis para a Terra e a sua evolução, eles ficaram.
As espécies que não, eles retiraram. Como que foi o caso dos dinossauros. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operação é que, enquanto o escorpião, gêmeo do crustáceo marinho, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminências de suas formas atormentadas. Ele falou que a maior prova que o mundo espiritual estava assistindo e estava agindo, atuando na evolução da Terra, é o fato que, por exemplo, os animais que hoje estão na Terra, eles têm a sua forma, eles seguiram a sua forma primitiva, eles seguiram a evolução da sua forma primitiva, como o escorpião, que veio dos crustáceos marinhos, e ele ainda mantém a mesma composição celular. Já os dinossauros, eles foram mantidos hoje em dia nos seus museus, né? Eles foram eliminados, exterminados da Terra. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel. São dois símbolos para a personalidade das criaturas. Ele fala que entende a nossa curiosidade para saber não só da evolução, mas saber onde que começou a vida do homem, quem nós somos, de onde nós viemos. E cadê Adão? Cadê Eva nessa história toda? E aqui ele menciona que Adão e Eva, essa história de Adão e Eva, assim como Caim e Abel, são imagens, são lembranças que estavam gravadas no inconsciente de espíritos que vieram de outros planetas, que foram degradados aqui para a Terra. Examinada, porém, a questão dos seus primas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, no período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação de Cristo estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. O que ele fala aqui que os espíritos de luz, os grandes senhores desses laboratórios, quando os elementos materiais ainda estavam maleáveis, eles simplesmente falam: isso aqui vai ir para os crustáceos, isso aqui para os anfíbios, essa linhagem aqui vai desenvolver para os répteis, essa linhagem aqui vai desenvolver para as aves, essa linhagem vai desenvolver para isso, para aquilo, e eles já tinham tudo formado. Aquilo ali, cada um deles, eles já foram criados para evoluir e seguir aquela linhagem.
Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas no desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, eles já tinham uma evolução e uma linhagem fixa. Chegou um momento na evolução que quando eles ainda poderiam movimentar, quando ainda era maleável, eles simplesmente separaram, falaram assim, ó, aqui, dessa linhagem aqui vão sair os peixes, dessa linhagem aqui vão sair todos os répteis, dessa linhagem os mamíferos e dessa linhagem o homem. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e as outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os propostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Como nós mencionamos, como nós mencionamos antes, gente, os espíritos estavam ativos durante toda a nossa evolução. E eles foram modificando o nosso DNA durante o período primata, da nossa primitividade. Eles iam modificando o nosso DNA até chegar no DNA propício para a nossa evolução. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais em certos intervalos de suas reencarnações. Bom, nesse parágrafo aqui, ele deixa bem claro que as experiências estavam sendo feitas e elas eram feitas toda vez. Reencarnava, desencarnava, experiência. Reencarnava, ainda não tá bom. E aqui tá faltando isso. Reencarnava, desencarnava, mexe no DNA. Reencarnava, desencarnava, mexe no DNA. Até que um dia eles fizeram uma transição no corpo espiritual e falaram, essa é a modificação definitiva, é esse o nosso modelo, é esse o nosso homem. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Gente, olha que engraçado, né? Ele fala aqui, ó, que quando você assiste esses documentários de primatas, tal, e aí eles mostram a gente, o homem do Neandertal, ele falou assim, que tinha uma feição muito grotesca, muito grosseira. E depois com todas essas experiências, porque na evolução também não há essa explicação. Como que nós fomos ficando mais delicados? Como que as nossas feições foram mudando? Como que o nosso DNA iria mutar tão rápido? E foram essas experiências que eles faziam no mundo espiritual com o nosso corpo quando éramos primatas. Até que chegou uma hora que eu falei assim, não, esse é o DNA que vai suportar a formação de seres humanos para trazer esse tipo de inteligência, para trazer o que nós somos hoje. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Nossa! Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas.
então fomos muito modificados. Como poderia operar semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em fase da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Nesse último parágrafozinho ele fala, como que essa transição ocorreu? Como que pode, cientificamente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Mas aí o Emmanuel fala, é muito natural, gente. Do mesmo jeito que a criança é corrigida na infância e ela não se lembra. E ela continua com os mesmos hábitos, com hábitos ensinados na sua maioridade. Dessa forma, tá bom? Eu vou colocar agora um videozinho só sobre evolução. É um videozinho de 3 minutinhos, é rapidinho, para vocês terem uma ideia ainda melhor de como as coisas progrediram, para fixar essa imagem na nossa cabeça, tá bom? Beijo! Tudo começou há bilhões de anos, num mundo ainda jovem, coberto por oceanos turbulentos e tempestades elétricas. Foi ali, no fundo do mar, perto de fontes hidrotermais, que a vida deu seu primeiro suspiro. As primeiras formas de vida foram unicelulares. Organismos microscópicos, simples, mas incrivelmente resistentes. Essas criaturas pioneiras se reproduziam, evoluíam e, com o tempo, algumas começaram a trabalhar juntas. Assim surgiram os primeiros organismos multicelulares. A partir daí, a vida ganhou complexidade, surgiram tecidos, órgãos, sistemas, e logo, seres capazes de nadar, rastejar e até enxergar. Durante milhões de anos, a evolução seguiu seu curso. Peixes surgiram nos oceanos, e alguns ousaram explorar a terra firme. Esses aventureiros deram origem aos anfíbios, que mais tarde evoluíram para répteis e mamíferos. Enquanto os dinossauros dominavam a terra, pequenos mamíferos viviam nas sombras. Mas após a extinção dos gigantes, há 66 milhões de anos, eles encontraram espaço para crescer e se diversificar. Com o tempo, alguns mamíferos deram origem aos primatas, criaturas inteligentes e sociais, os hominídeos, ancestrais diretos da humanidade. Entre eles, estava o Australopithecus e, mais tarde, o Homo habilis, que já usava ferramentas. Um novo tipo de inteligência estava surgindo no planeta. Depois vieram o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e, por fim, o Homo sapiens, nós, capazes de criar, pensar e transformar o mundo. De uma única célula à consciência, a jornada da vida é o milagre mais impressionante que este planeta já viu. Gostou desse resumo da nossa incrível história? Curta, comente e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre evolução, ciência e espiritualidade. Até a próxima!